Gente, para tratar desse tópico aqui, das leis ponderais das reações químicas, tá? A gente vai falar das três principais, que é Lavoisier, Proust e Dalton, ok? Então, gente, ó, Lavoisier trata da conservação da massa. Mas, Carol, o que isso tudo quer dizer? O que são as leis ponderais antes de qualquer coisa, tá? Gente, as leis ponderais das reações químicas, elas tratam basicamente das massas, das relações que tem entre as massas dos reagentes e produtos de qualquer reação química, tá? Então, ó, vale lembrar, antes de mais nada, o que é uma transformação física e uma transformação química. Gente, uma transformação química, a gente fez diversos exercícios, tá? Que mostra, por exemplo, os componentes se alterando. Então, é quando eu tenho uma reação de combustão, quando eu tenho por exemplo, o etanol se transformando em ácido carbônico e água, tá? Quando eu jogo etanol na churrasqueira, tá? Ou quando eu tenho, por exemplo, a carne na churrasqueira, né? As proteínas da carne se desnaturam, as proteínas perdem sua função e então ocorre essa mudança, tá? Gente, as transformações químicas ocorrem então essas mudanças que eu citei, por exemplo, a ferrugem também. Existem vários exemplos. Já a transformação física é caracterizada como basicamente mudança de estado, então do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, em todos aqueles processos que a gente já viu. Então vamos iniciar aqui a nossa aula depois dessa revisão. Lavoisier, gente, preza pela conservação da massa. Então, eu tenho os reagentes formando os produtos. Por exemplo, A mais B formando C mais D, tá? Podia ser A mais B formando só C, mas tudo bem. Então, eu tenho a massa de A mais a massa de B tem que ser igual à massa de C mais a massa de D. O que isso significa? Que as massas dos reagentes têm que ser igual à massa dos produtos, tá? Essa é a conservação da massa de Lavoisier. Proust preza pela proporção constante, tá? Proporções constantes. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa reação, eu tenho H2 mais meio de O2 formando H2O. Então, aqui, ó, eu tenho uma proporção de 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de hidrogênio, tá? Por Proust, gente, ó, aqui seguiu a mesma proporção, é constante tanto nos reagentes quanto nos produtos. Aqui é como se eu tivesse dividido tudo por 2. Então, ficou 1 grama para mais 8 gramas, formando 9 gramas. E vejam também que aqui também está seguindo Lavoisier, da conservação da massa. A massa dos reagentes é igual a dos produtos, então 16 mais 2 é igual a 18. E 1 mais 8 é igual a 9. Então, aqui eu tenho a aplicação de Lavoisier e de Proust. Lembrando que a gente trabalha aqui com sistemas fechados, tá? Não posso ter troca de massa. A massa tem que permanecer constante. Já Dalton aqui, galerinha, ele fala das proporções múltiplas, tá? Então, o que acontece aqui?
Por exemplo, eu tenho um carbono mais meio oxigênio, meio O2, formando monóxido de carbono, que é o CO. Então, aqui eu tenho a proporção de 1 para 1, porque eu tenho um carbono mais um oxigênio, porque aqui dá um oxigênio, né? 2 vezes meio dá 1, formando um CO2. CO, desculpe. Já aqui, gente, eu tenho um carbono mais 2 oxigênio, né? Porque 1 vezes 2 dá 2, formando o CO2. Aqui eu tenho uma proporção de 2, né? 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho 1 para 2. Quando trata-se de Dalton, gente, um dos componentes dos reagentes vai se manter constante. Aqui, no caso, se manteve o carbono, né? Só que aqui eu tinha a proporção de 1 para oxigênio, só que aqui eu tenho de 2. Tudo bem? E aqui eu também tinha de 1, e aqui eu tenho de 2.